Educação à distância, mudando realidades. Olá! Chegamos à nossa quarta aula de português instrumental do curso de cooperativismo. Sejam bem-vindos, aproveitem muito a aula de hoje. Nós daremos sequência aos gêneros textuais. Na aula de hoje, mais especificamente, aqueles relacionados ao ambiente de trabalho. Vocês devem se lembrar que semana passada nós vimos a declaração, o requerimento, o relatório, que são gêneros textuais que a gente utiliza, no nosso cotidiano. E hoje nós estudaremos especificamente aqueles mais utilizados no nosso ambiente de trabalho. Então, nós selecionamos alguns desses gêneros que consideramos mais importantes, que são o memorando, o ofício, a carta comercial e o convite. Nós esperamos que ao final dessa teleaula vocês tenham compreendido esses gêneros e tenham as habilidades necessárias para produzi-los. Olá, professora, tudo bem? Olá, professora, sejam bem-vindos, alunos e alunas, à nossa quarta aula de português instrumental. É a nossa última aula antes da avaliação, por isso eu continuo aqui como professora assistente, aguardando as dúvidas de vocês no chat. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida no decorrer das 3 aulas anteriores ou na aula de hoje, vocês podem enviar para a gente e eu vou conversar com a professora Andréia aqui e nós responderemos todas as dúvidas de vocês. Na nossa quarta aula, os objetivos são definir textos oficiais, diferenciar memorando de ofício, conhecer as características dos gêneros memorando e ofício e conhecer as características dos gêneros carta comercial e convite. Muito bem. É importante salientar que dos 4 gêneros que nós estudaremos hoje, apenas 2 são oficiais. Quais são eles? O memorando e o ofício. A carta comercial e o convite, eles não são textos oficiais. Mas por quê, professora? O que é um texto oficial? O que é uma redação oficial? Segundo o Manual da Presidência da República, que é o manual que orienta a escrita de textos oficiais, esse manual diz que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, quando eu trabalho em uma instituição pública, que pode ser o próprio Instituto Federal, uma escola do Estado, uma escola municipal, enfim, qualquer instituição pública, eu preciso me comunicar. E quando eu faço essa comunicação, gente, dentro do meu ambiente de trabalho, não pode ser só uma comunicação verbal. Por exemplo, eu sou um diretor e eu estou precisando de professores para a minha escola. Não basta que eu chegue até o secretário de educação e oralmente diga para ele, olha, eu preciso de professor, né? Por quê? Porque quando a gente diz, não tem como provar que aquilo foi dito. Então, qual é o correto? O correto é que eu faça um documento e aí, como eu estou escrevendo este documento em nome da instituição pública, este documento vai se chamar um documento oficial. Então, os documentos oficiais só podem sair de instituições públicas. Qualquer instituição pública pode redigir documentos oficiais, tá? E aí a gente tem que ter alguns cuidados ao redigir esses textos, né? Cuidados a mais, nós já comentamos aqui em aulas anteriores que quando nós vamos escrever, nós temos que refletir sobre a nossa escrita, nós temos que planejar o que vai ser escrito. Nesses textos oficiais, muito mais, porque nós não falamos em nosso nome. Por exemplo, por mais que eu escreva um documento oficial, não é em nome da Andréia que eu falo, que eu escrevo, é em nome da funcionária pública, da professora que eu estou redigindo este documento. Então, eu preciso ter alguns cuidados, principalmente com a questão da linguagem. Então, como deve ser, professora, a linguagem de uma redação oficial? Ela deve conter impessoalidade, ou seja, a ausência de impressões individuais. Não cabe qualquer tom particular ou individual.
Então, o endereçamento é sempre para o cargo da pessoa, a professora de português, e não a Andréia, que pode ser a mãe, que pode ser a esposa e coisas do gênero. Os documentos devem conter clareza. O conteúdo deve ser redigido de forma que facilite a compreensão. Fuja, né, daquelas expressões muito coloquiais, muito rebuscadas. O documento precisa ser direto e reto. E o documento deve conter concisão, que consiste em ser objetivo, transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. É o oposto de prolixo. Quando nós aprendemos a dissertação na escola, a gente ficava lutando, que a professora falava, eu quero 30 linhas, eu quero 40 linhas. Então, os documentos oficiais consistem em quanto menos é melhor. Então, se você conseguir redigir tudo em um parágrafo, ótimo. Então, ele precisa ser simples, objetivo, impessoal, claro, conciso. Muito bem. Até porque isso, né, professora, vai facilitar. Imagina eu escrevendo um documento oficial e aí eu escrevo de maneira tão prolixa, eu escrevo um documento que tem ambiguidades, ou seja, dupla interpretação, e aí quando este documento chega ao seu destinatário, ele não vai conseguir compreender. E aí aquilo que eu pedi para a instituição pública vai ficar, né, sem ser recebido por conta da falta de entendimento, da falta de compreensão. Então, a objetividade é uma característica essencial de qualquer redação oficial. E, como a professora disse, dizer o máximo de informação com o menor número possível de palavras. E para isso nós vamos ensinar para vocês hoje, né, alguns elementos, né, o que não fazer nesses textos oficiais para que eles fiquem mais enxutos, mais objetivos. Quando a gente vai falar em documento oficial, como a professora disse, nós nunca podemos enviar um documento em nome da pessoa. Por exemplo, eu, Andréia, vou enviar um documento oficial para a Grace. Não, é a professora que está enviando o documento, por exemplo, para a professora. Eu sempre falo em nome do cargo que eu ocupo. Então, é preciso, né, ter alguns cuidados, principalmente com relação aos pronomes de tratamento. O que são os pronomes de tratamento? É aquela forma que eu utilizo, né, para me referir a alguém. Na nossa linguagem do cotidiano, quando nós estamos falando com alguém que nós temos mais intimidade, geralmente nós utilizamos o você, né? Você isso, você aquilo. Ou então, quando a pessoa, né, a gente tem um respeito pela pessoa, o senhor. O senhor pode me emprestar isso, né? A senhora pode fazer aquilo. Só que nos textos oficiais não é assim. Eu não posso utilizar o você dentro de um texto oficial e o senhor eu vou utilizar apenas em alguns casos. Então, qual é o pronome que eu vou utilizar, professora? Aí vai depender para quem você está redigindo o seu documento oficial. Claro que existem vários pronomes de tratamento, mas nós vamos trabalhar aqui hoje apenas com aqueles que nós consideramos mais importantes, que quando vocês estiverem no mercado de trabalho, possa ser que vocês tenham que redigir um documento oficial para pessoas que pertencem aí a esses poderes. Por exemplo, se eu preciso redigir um documento oficial para as pessoas do Poder Executivo, quem são as pessoas do Poder Executivo? O presidente da República, o vice-presidente, o ministro de Estado, governador, vice-governador, os oficiais, os embaixadores. E aí, para essas pessoas eu vou utilizar qual pronome de tratamento? Eu vou utilizar Vossa Excelência. Então, eu preciso redigir um documento oficial para o prefeito. Então, lá dentro do texto, eu não vou dizer... Prefeito, peço a você que contrate novos professores. Não. Solicito a Vossa Excelência a contratação de novos professores. Então, quando eu estiver me comunicando com alguém, né, do Poder Executivo, que aí entra todas essas funções, todos esses cargos, o pronome de tratamento adequado é Vossa Excelência. Eu uso Vossa Excelência apenas para essas autoridades ou tem outras, professora? Sim, nós também utilizamos Vossa Excelência
para as autoridades do Poder Executivo, que são secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial. Também para secretários de Estado dos governantes estaduais e prefeitos municipais. Muito bem, então eu preciso redigir um documento oficial para o secretário de Educação. Então, dentro do documento, eu não vou poder chamar o secretário de você e nem de senhor. Eu vou chamá-lo de Vossa Excelência. Solicitamos a Vossa Excelência, convidamos Vossa Excelência. Nós também vamos continuar utilizando o pronome de tratamento Vossa Excelência para as autoridades do Poder Legislativo. Quem são essas autoridades do Poder Legislativo? Os deputados federais e senadores. Então, se eu preciso redigir um documento oficial para deputado ou senador, a forma de me comunicar com ele, de me dirigir a ele, vai ser através do Vossa Excelência. Para os ministros do Tribunal de Contas da União, para os deputados estaduais e distritais, que é o caso de Brasília, que é um distrito, para os conselheiros dos tribunais de contas estaduais e para os presidentes das câmaras legislativas municipais, tá? A gente também vai continuar utilizando o pronome de tratamento Vossa Excelência para as autoridades do Poder Judiciário, que aí vai entrar os ministros, né, dos tribunais superiores, os membros dos tribunais, os juízes. Então, quando alguém redige um texto oficial para o juiz, não chama o juiz de você, muito menos de senhor, chama o juiz de Vossa Excelência. Informamos a Vossa Excelência que o processo tal, e também auditores da Justiça Militar. Então, o Vossa Excelência é o pronome adequado para essas autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E o vocativo? Por quê? Quando nós vamos redigir um texto oficial, nós temos que entender que pronome de tratamento é uma coisa, vocativo é outro. Quando a gente estuda, né, aí na escola, a gente aprende que vocativo é o termo que nós usamos para evocar, para chamar alguém. Quando nós temos muita intimidade com a pessoa, esse vocativo pode ser o próprio nome, Grace, né? Ou então professora. Quando eu digo Grace, professora, eu estou evocando, eu estou chamando. Agora, quando eu redijo um texto oficial, eu não posso chamar essa pessoa pelo nome, né? Muito menos de oi, ei, você aí. Eu preciso ter uma forma, né, toda especial de fazer esse chamamento. Mas por que, professora? No início do texto oficial tem um chamamento? Tem. Porque os textos oficiais, principalmente os que nós estamos estudando hoje, que vai ser o memorando e o ofício, eles são cartas, tá? E aí, como vocês já devem ter, pelo menos, se não escrito, mas visto, lido alguma carta, e geralmente a carta a gente começa chamando pelo nome, né? Andréia, tudo bem com você? Ou então, prezado amigo, como você está? Então, toda a carta começa com uma evocação, com um chamamento. Então, os textos oficiais, memorando e ofício, eles são cartas. Só que eles são formas de cartas diferentes porque são oficiais. Então, eu não posso utilizar qualquer vocativo. Então, quando eu estiver falando com essas autoridades que nós falamos lá atrás, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, qual é o vocativo adequado? O vocativo aí eu tenho que ver, eu estou falando para o chefe do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário? Quem é o chefe do Poder Executivo? O Presidente da República. Quem é o chefe do Poder Legislativo? O Presidente do Senado. Quem é o chefe do Poder Judiciário? O Presidente do STF. Então, se eu estou escrevendo para o Presidente da República, ou para o Presidente do Senado, ou para o Presidente do STF, qual é o vocativo adequado? Excelentíssimo Senhor, acrescido do cargo que a pessoa ocupa. Então, lá no início do texto oficial, eu vou dizer Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Ou então, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas como assim, professora? Pode parecer um pouco confuso. O vocativo, então,
ele tem relação com o pronome de tratamento, sim. Só que o pronome de tratamento vai ser utilizado dentro do texto. Quando você já estiver redigindo o seu texto, aí vai ser Vossa Excelência. Lá no início do texto, para essas autoridades, para esses chefes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a forma de chamá-los vai ser Excelentíssimo Senhor mais o cargo. E se eu estiver, professora, escrevendo agora para uma autoridade do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, mas que não seja o chefe desses poderes, qual é o vocativo adequado? É bem mais simples nesse momento, porque o termo usado para chamar essas autoridades deve ser: para as demais autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, usa-se senhor ou senhora, se for feminino, seguido do cargo. Senhor prefeito, senhor senador, senhor juiz, etc. Muito bem. Então, olha só para o presidente da República que eu vou utilizar Excelentíssimo Senhor Presidente, porque ele é o chefe do Executivo. Só para o senador que for presidente do Senado é que eu vou utilizar Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado, tá? Para os demais, que são governadores, prefeitos, os outros senadores que não são o presidente, os outros deputados, os vereadores, eu vou utilizar o quê? O senhor ou senhora mais o cargo que ele ocupa. Então, senhor prefeito, senhor deputado, senhor vereador. Isso no início, porque lá dentro do texto, para todos eles, eu vou continuar me referindo a eles com o pronome Vossa Excelência. E para as demais pessoas, se eu preciso me comunicar agora não com alguém dos poderes executivos, legislativo e judiciário. Se eu preciso, por exemplo, me comunicar com o reitor. Quem que é o reitor? É o chefe máximo, a autoridade máxima de uma universidade ou de um instituto federal. Por exemplo, aqui no nosso Instituto Federal de Rondônia, nós temos o reitor. Então, quando nós vamos escrever um documento oficial para o reitor, qual é o pronome de tratamento adequado para eu utilizá-lo? O pronome para reitor é Vossa Magnificência. Então, lá dentro do texto, suponhamos que eu queira convidar, eu executo um cargo aqui, e eu quero convidar o reitor para vir para a aula inaugural. Então, eu vou dizer, convidamos Vossa Magnificência para prestigiar a aula inaugural do curso técnico em cooperativismo. Esse é o pronome utilizado dentro do texto. Mas e no início do texto, como que eu vou chamar o reitor? Não pode ser de você. Então, o correto, né, o vocativo adequado para reitores é magnífico reitor ou magnífica reitora. Então, lá no início eu vou dizer magnífico reitor, vírgula. Aí, né, na outra linha, espaço, eu começo o texto. Convido Vossa Magnificência para prestigiar a nossa aula inaugural, que se realizará no dia tal e tal. E para as demais autoridades, professora Grace? Se a pessoa não faz parte desses poderes, se a pessoa não é reitor e nem reitora, qual é o pronome adequado para as demais autoridades? O pronome de tratamento adequado é Vossa Senhoria. Nestes casos, o vocativo adequado é senhor, seguido do cargo também. Senhor diretor, senhora professora. Então, se eu redigir um documento oficial endereçado à professora Andréia, então eu encaminho a Vossa Senhoria, professora EBTT de português. Senhora professora é o vocativo. Muito bem. Então, eu trabalho aqui no Instituto e eu preciso redigir um documento oficial para o diretor, né? Então, o diretor não faz parte dos três poderes, ele também não é reitor, então ele faz parte aí das demais autoridades. Então, eu vou dizer o quê? Lá no início, o vocativo para chamá-lo vai ser senhor diretor, senhora diretora. E dentro do texto, para me referir a ele, aí sim, o Vossa Senhoria, tanto para homens quanto para mulheres. Já que os textos oficiais que nós estamos falando hoje, eles são cartas, né? E aí a carta, ela tem uma estrutura, ela tem o vocativo, que é o chamamento, ela tem o texto e ela tem o fecho. O que é o fecho? É o final dessa carta. É a maneira como eu me despeço da pessoa para quem eu estou escrevendo. Nas cartas
comuns que a gente escreve, geralmente a gente se despede de uma forma bem íntima. Beijos, abraços, até mais, espero revê-lo em breve. Nos textos oficiais não pode ser assim. Segundo o Manual da Presidência da República, só existe duas maneiras de encerrar um documento oficial, que são os fechos atenciosamente e respeitosamente. Quando que a gente usa o atenciosamente, professora? O atenciosamente nós usaremos para autoridades de hierarquia inferior ou equivalente. Por exemplo, eu sou professora. Se eu estiver me comunicando com outros professores, no fecho da minha comunicação oficial, eu vou assinar atenciosamente, professora EBTT, Grace Cristina Souza. Agora, se eu estiver me dirigindo para autoridades superiores, incluindo o presidente da República, autoridades a quem eu sou subordinado também, eu vou encerrar o documento oficial utilizando o fecho respeitosamente. Então, se eu estiver falando com o meu diretor, o meu coordenador, com o reitor aqui no Instituto, por exemplo, o documento oficial eu vou encerrar dizendo respeitosamente, Grace Cristina Souza, professora BTT Português e Inglês. Muito bem. Então, se o professor que está aí, assistindo a aula junto com vocês, ele deu um problema aí na sala, ele precisa se comunicar com o diretor. Então, ele vai escrever um documento oficial, já que de boca não serve, só falar aquilo que se fala não se escreve. Então, o diretor ocupa um cargo superior ao do professor. Então, quando o professor encerrar esse documento oficial, ele vai ter que dizer respeitosamente. Agora, se esse professor estivesse comunicando com outro professor que eles ocupam um cargo semelhantes, ele vai fechar apenas com o atenciosamente. Então, falamos aí, no sentido geral, do que nós devemos fazer nos textos oficiais. E agora nós começaremos a explicar para vocês os dois gêneros oficiais, que são os memorandos e os ofícios. Então, o ofício e o memorando, eles se diferenciam apenas pela finalidade, mas possuem a mesma forma, ou seja, a mesma estrutura. A mesma estrutura que eu uso para fazer um ofício, eu posso utilizar para fazer um memorando. Então, se quanto à estrutura eles são iguais, por que eu tenho que fazer textos diferentes, memorando e ofício? Dependendo da finalidade. Eu tenho que pensar assim, qual é a minha finalidade? A minha finalidade é me comunicar com alguém que trabalha na mesma instituição que eu. Por exemplo, eu, professora de português, preciso me comunicar com a professora Grace. Nós duas trabalhamos na mesma instituição. Então, quando eu redigir esse documento ele vai ficar apenas internamente. Quando o documento é redigido e ele tramita apenas internamente, apenas dentro da instituição, eu vou chamar esse documento de memorando. Então, memorando é a comunicação interna entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Agora, eu, professora, preciso me comunicar com os professores aí da mediação do Estado. Então, este documento ele vai ter que sair do âmbito onde eu trabalho. Ele vai para outra instituição. Então, neste caso, é um documento externo. Quando eu preciso redigir um documento externo, este documento vai ser o ofício. Quem pode emitir ofício? Apenas instituições públicas, tá? Uma empresa privada não pode emitir ofício, ela vai emitir a carta comercial que nós vamos explicar a seguir. Apenas as instituições públicas têm o poder de fazer o ofício. Então, o ofício, ele trata-se de documento externo, pelo qual o poder comunica-se com instituições públicas ou privadas. Só pode ser expedido pelo órgão público, o destinatário pode ser órgão público ou particular. Por exemplo, o Instituto Federal de Rondônia, ele é uma instituição pública. Então, ele pode emitir um ofício para quem ele quiser, tanto para outra instituição pública quanto para uma instituição privada. E aí, quais são as partes dos documentos oficiais, professora? Então, os documentos oficiais obrigatoriamente devem ter tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. Então, memorando, ofício é o tipo do expediente.
ele também segue uma numeração, 01, 02, todo dia 1º de janeiro, essa numeração zera e vai contando no decorrer do ano de acordo com a sequência em que ele é expedido. E a sigla do órgão, IFRO, por exemplo, é a sigla de Instituto Federal de Rondônia. Também é preciso ter local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita. Então, a gente vai fazer a formatação e colocar Porto Velho, 22 de agosto de 2018, por exemplo. Também é preciso ter o endereçamento. A quem se destina esse memorando, utilizando lá os pronomes de tratamento que nós acabamos de estudar. Também é preciso ter o assunto. A palavra assunto vem escrito normalmente e o assunto é uma frase que vai resumir do que todo o documento vai tratar. Essa frase deve vir escrita em negrito. Após o assunto, vem o vocativo, que é o que a professora Andréa acabou de explicar, que é o chamamento, a evocação. O vocativo é obrigatório no ofício, mas é facultativo no memorando. Logo após o vocativo, nós temos o texto. Do que se trata a sua solicitação, o seu agradecimento, enfim. No texto, os parágrafos devem vir numerados também. E, por último, o fecho, que nós acabamos de estudar, que é o atenciosamente ou o respeitosamente. Lembrando, gente, que não existe, uma das coisas mais importantes que a gente vai estudar hoje, não existe a sigla ATT. Então, ATT é uma abreviação de attention. Attention é uma palavra em inglês e uma das obrigatoriedades dos documentos oficiais é que eles sejam redigidos em português. Então, eu não posso encerrar nenhum documento oficial com ATT, só com atenciosamente ou respeitosamente. Também é necessário a assinatura do autor da comunicação e a identificação do signatário. Muito bem. Aí nós vamos ver aqui uma estrutura do ofício, mas como nós dissemos lá atrás, pode ser aplicada também ao memorando. Então aqui geralmente centralizado, né, nós vamos ter os dados da instituição, pode ter o timbre, né, que é aquela imagem que faz referência à instituição pública. No caso do Instituto Federal, a gente tem as imagens, né, que faz referência. Toda instituição pública tem o seu timbre, que é a sua marca, né, que representa. Aí pode vir o nome da instituição, pode vir também o endereço eletrônico, que é o e-mail, pode vir também o telefone. E aí, alinhado à esquerda, eu coloco o tipo do expediente, quer dizer, se é um ofício, eu escrevo ofício, se é memorando, eu escrevo memorando. O número, como a professora disse, cada ofício, cada memorando vai ter um número. Eu começo do dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, o primeiro ofício que eu escrever vai ser o número 1, o segundo, o número 2. E aí, cada departamento tem o seu controle, né? Olha, eu já fiz o documento número 10, então o próximo vai ser o 11, o próximo vai ser o 12. A sigla, né, do departamento, vamos supor que este documento oficial, este ofício esteja saindo da direção geral. A sigla da direção geral é DG, tá? Então, DG, tracinho, e qual é a sigla da instituição? Se estiver saindo do IFRO, a sigla vai ser IFRO, que é IFRO. Já alinhado à direita, eu vou colocar a cidade de onde eu estou escrevendo, no caso, Porto Velho, o dia, né, pode ser 22, o mês de agosto de 2018. Aqui, eu vou pôr o endereçamento. Para quem é que eu estou mandando este documento oficial? Eu vou pôr o nome da pessoa, o cargo, local, CEP, cidade e estado. Mais abaixo eu coloco o assunto. O assunto é muito importante. Por quê? Porque ele faz com que a pessoa que é responsável para resolver essa situação, ele tenha um acesso mais imediato a este documento, tá? E depois o vocativo. Lembra que eu expliquei o vocativo? Se for para os chefes do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, o vocativo vai ser Excelentíssimo Senhor, mais o cargo. Se for para as outras autoridades do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, vai ser só Senhor, mais o cargo. Se for para o reitor, o vocativo vai ser Magnífico
reitor. Para as demais autoridades, senhor e o cargo, senhor diretor, senhora diretora, senhor secretário. Abaixo vem o texto, que aí é organizado em parágrafo, né? E aí, quantos parágrafos forem necessários, como a professora disse, né? Um parágrafo bem objetivo, dizendo apenas as informações essenciais. Logo abaixo, o fecho, que nós já explicamos, só existe 2, atenciosamente e respeitosamente, né? Logo depois, o nome de quem está escrevendo e o cargo que ele ocupa. E este documento terá que ser assinado. Aqui nós temos um exemplo, né, só para vocês visualizarem de como se constrói um ofício. Então, aqui centralizado eu tenho os dados da instituição, poderia ter a imagem que é o timbre, o endereço físico, o endereço eletrônico, o telefone. Aqui alinhado à esquerda a palavra ofício. O número desse ofício é 524, né, de 1991, então ele foi expedido em 1991. O SG, que é o departamento de onde ele saiu, e o PR, que é a sigla da instituição, provavelmente Procuradoria da República. Alinhado à direita, né, a cidade, o dia, o mês e o ano, Brasília, 27 de maio de 1991. Aqui eu tenho o endereçamento para quem vai. Para a sua excelência, o senhor, né, deputado, o nome dele, onde ele trabalha, o CEP. Mais abaixo eu tenho o assunto. Qual é o assunto? Demarcação de terras indígenas. Logo abaixo o vocativo, senhor deputado. Por que eu usei senhor deputado? Porque ele não é o chefe do poder legislativo. O chefe do poder legislativo é o presidente do Senado. Depois do vocativo, que sempre vem seguido de vírgula, eu tenho o texto, né? Eu vou escrever o que eu quero. Para que eu estou escrevendo aquele documento? Ali eu vou colocar todas as informações necessárias. Terminei de escrever as informações necessárias, eu vou utilizar o atenciosamente. Por que ele utilizou o atenciosamente aqui? Porque provavelmente ele estava mandando para uma pessoa que ocupava um cargo inferior ao dele ou então um cargo semelhante ao dele. Porque se ele estivesse enviando para uma pessoa que ocupa um cargo superior, seria respeitosamente o nome e o cargo que ele ocupa. O próximo documento que nós temos é o memorando. Então, a gente percebe ali que ele começa com dados da instituição. Por exemplo, Instituto Federal de Rondônia, Avenida Governador Jorge Teixeira, o número, a telefone, endereço de e-mail, estes são os dados da instituição. Nós também temos o tipo do documento. Lembrando que se você acha a palavra memorando muito grande, eu posso abreviar com MEM, mas nunca com memo. Memo é a abreviação de memorial. A gente tem MEM 25/DE. DE é direção de ensino. Então, é o departamento de onde esse memorando está sendo expedido. A gente vê em recuo, alinhado à direita, Porto Velho, 26 de junho de 2018. Também é possível que, em se tratando de ser um documento interno, em vez de Porto Velho, eu só coloque em, porque eu já sei de onde esse documento está sendo expedido, eu não preciso repetir essa informação. Logo abaixo, nós temos ao senhor chefe do Departamento de Ensino. É o destinatário. Percebam que eu não usei nenhum nome ali, não é pessoal, é impessoal. Então, eu estou me comunicando e destinando esse documento oficial ao chefe do Departamento de Ensino. Numa linha abaixo, nós temos o assunto, negritado ali, alteração de expediente. Logo abaixo, nós temos um exemplo de vocativo, de chamamento. Senhora coordenadora de ensino. E em um parágrafo, nós temos resumido todo o texto da solicitação. Como é um único parágrafo, eu não preciso numerar, né, gente? Mas, se forem mais parágrafos,
legal, é bom que eu numere, porque em outro expediente eu posso me referir especificamente ao parágrafo do anterior. Então, nesse parágrafo eu tenho: comunicamos a Vossa Senhoria que nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, o expediente neste departamento será apenas interno, pois estaremos planejando o retorno do ano letivo de 2018. Então, não haverá expediente externo, só as pessoas ali daquele setor vão trabalhar. Atenciosamente é o fecho, porque a diretora de ensino está se comunicando com uma pessoa que é subordinada dela, então é de um nível hierárquico inferior. O nome da diretora de ensino e o cargo. Provavelmente ela assinou e carimbou ali com a portaria que ela foi nomeada. Enfim. Muito bem. Então, nós falamos sobre os documentos oficiais. Mas e aí? Eu não trabalho numa instituição pública, eu trabalho numa empresa, numa instituição privada, e eu preciso me comunicar, tanto internamente, quanto com o público externo, quanto com uma instituição pública, mas eu não sou instituição pública para fazer um documento oficial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um documento comercial, que é a carta comercial. Então, o que é a carta comercial? Trata-se de um documento com finalidades comunicativas, restrito à área empresarial ou comercial. Então, a carta, gente, porque assim, por que o ofício e o memorando, eles são mais fechados? Porque existe um manual da Presidência da República que diz, é assim que tem que ser feito. A carta comercial, não existe um manual dizendo como deve ser feito. O que ocorre é que cada empresa, geralmente acaba criando as suas próprias normas. Então, é um texto mais livre de ser produzido. Mas, geralmente, o que tem uma carta comercial? Tem um cabeçalho, que vem com timbre, que é a marca daquela empresa, os elementos que identifiquem a empresa, como o nome, geralmente tem uma data, o assunto, o vocativo, O vocativo, neste caso, como geralmente as cartas comerciais elas são dirigidas para pessoas que não ocupam cargos públicos, geralmente vão utilizar o vocativo senhor, senhora, caro. Agora, se eu estou redigindo, eu trabalho numa empresa, mas estou me comunicando com o presidente da República, aí eu também tenho que ter aquele cuidado, de utilizar o Vossa Excelência e como vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Vem o corpo da carta, que é o texto, e o fecho. Olha como o fecho é livre aqui. Enquanto que no documento oficial eu só posso utilizar 2 fechos, que é o atenciosamente e o respeitosamente, na carta comercial eu posso utilizar atentamente, atenciosamente, cordialmente e respeitosamente. E enquanto no texto oficial essa escolha é livre, no texto oficial essa escolha deve ser pensada para quem eu estou escrevendo, para quem ocupa um cargo inferior ou igual ou superior, aqui não, aqui é livre. Eu escolho o fecho que eu considerar melhor. Então aqui eu tenho um exemplo de uma carta comercial que diz assim: Editora Atlas, SA, que é a Sociedade Anônima, poderia ter vindo também o timbre, dessa empresa. Aqui, São Paulo, 26 de junho, de 2000, vamos colocar 2018. O assunto, qual é o assunto? Notícia sobre o lançamento do livro Redação Científica. E aí veio o vocativo. Como é mais simples, Senhor Reginaldo, seguido de vírgula. Aí começa o texto. Meus livros anteriores, técnicas de redação, correspondência, comunicação escrita, manual da secretaria, receberam de sua parte atenção que muito me envaideceu. E você fez publicar em sua Gazeta resenha das mais agradáveis. Estou enviando-lhe um exemplar de meus mais recentes lançamentos, redação científica, não para pedir-lhe elogios, mas como gratidão pela sugestão que você sempre me apresenta. E aí, como é uma carta comercial, ele pode inclusive terminar dessa forma: envio-lhe abraço esperando revê-lo em breve, coisa que não é permitida no texto oficial. E aí ele terminou com o fecho atenciosamente, E ele poderia aqui embaixo colocar o nome dele e o cargo que ele ocupa. As cartas comerciais podem ter várias finalidades, como advertir, cobrar, convidar
oferecer serviços, reclamar, etc. Então, as cartas comerciais, lembrando que são documentos de instituições privadas. Vamos ver algumas dessas finalidades. Por exemplo, a carta de reclamação. São Paulo, 12 de julho de 2018. Senhores, até a presente data não recebemos as mercadorias solicitadas em nosso pedido mencionado. Estranhamos a demora, principalmente porque vossas senhorias sempre primaram pela presteza no atendimento. Solicitamos providências urgentes, atenciosamente, fulano de tal, que é o gerente de compras. Então, eu estou reclamando que minha mercadoria não chegou em tempo. É uma carta de reclamação que vocês podem redigir quando necessário no ambiente, por exemplo, do cooperativismo. Também existe a carta de cobrança. Por exemplo, São Paulo, 20 de outubro de Senhor José de Aquino. Nosso controle de pagamentos acusa em sua conta prestação vencida há mais de 10 dias, motivo pelo qual pedimos a Vossa Senhoria sua imediata regularização, tendo em vista que a emissão deste aviso é automática por computador. Caso Vossa Senhoria já tenha pago até a data da entrega do mesmo, solicitamos inutilizá-lo. Atenciosamente, Jó de Abreu, gerente de compras. Essa carta vocês também podem expedir em caso de desejar cobrar algum cliente inadimplente. Também existe o convite. Agora nós vamos ver um outro gênero textual. O convite assim, é bastante comum, vocês realizam convites a todo momento, de forma informal, mas nós vamos aprender agora como formalizar isso, como transformar isso num documento para o mercado de trabalho. O convite é um instrumento de comunicação pelo qual convida-se alguém para comparecer em local e horário determinado para tratar de diversos assuntos. Então, um convite para uma reunião, um convite para um treinamento e coisas assim do gênero. Então, é aconselhável que algumas informações estejam contidas em um convite. Quais são essas informações? Essa estrutura. É obrigatório que tenha o nome da instituição. O IFRO os convida para uma aula inaugural do curso de cooperativismo. Qual é a instituição que está convidando? O texto em que se formula o convite. A aula inaugural dos alunos da turma 2018/2, etc, etc. A indicação do evento. Quem são os convidados? É toda a comunidade? São os alunos, os familiares? Coisas assim do gênero. O dia que vai acontecer, a hora e o local em que o evento acontecerá. Sem essas informações, o texto fica incoerente. Estou sendo convidada para quê? Onde? Quando? Então, não se esqueçam de inserir essas informações na estrutura do convite. Na sequência, nós temos um slide que contém um convite do IFRO. Um convite que tem um assunto: reunião de pais e mestres. Vamos entregar as notas de vocês para os pais. Senhores pais e responsáveis, a quem se destina esse convite? Apenas para os pais e responsáveis dos alunos do Instituto Federal de Rondônia. Qual é o conteúdo do convite? O Departamento do Ensino Básico Técnico do IF Sertão de Pernambuco, Campus Petrolina, tem a honra de convidá-los para a segunda reunião de pais e mestres do Ensino Médio Integrado em 2011. Será mais um momento de interação entre a família e a escola, em que apresentaremos os resultados do primeiro bimestre letivo e informaremos sobre o desempenho individual dos alunos. Sua presença é fundamental. Data: 5 de maio de 2011, horário 19 horas, local auditório do Campus Petrolina. Quem expediu esse convite? A direção de ensino e o departamento do ensino básico e técnico. Lembrando que o convite também é um documento mais livre, cada instituição vai elaborar o formato do seu, você precisa apenas se adaptar às exigências da instituição, mas as informações que nós falamos de nome, indicação do evento, dia, hora e local são sempre obrigatórias. Aqui nós temos um outro modelo de convite, como vocês podem ver, já é um pouco diferente do primeiro, né? Que diz assim:
O secretário de Cultura e Turismo, Campelo Costa, convida os grupos e agentes culturais de Sobral para uma reunião, dia 16, quarta-feira, às 14 horas, na sala de cinema da Casa da Cultura, para discutir e formular propostas na área cultural a fim de apresentá-las ao governo itinerante, que estará em Sobral no próximo sábado, 19, no ginásio poliesportivo, a partir das 9 horas da manhã. Aqui, Prefeitura de Sobral, quem está emitindo este convite, né? Então, bem diferente, mas tem as informações necessárias. Onde, para quê, que horas vai acontecer e quem é que está fazendo este convite. Agora, vamos interagir um pouquinho, né, aqui na nossa lousa. Por exemplo, né, nós falamos em vocativo, nós falamos em pronome de tratamento, só para vocês terem uma ideia melhor. Então, se eu estiver emitindo o meu ofício para o reitor, então, além dos dados da instituição, que vão estar centralizados, né, além do nome, ofício, né, aqui o número desse ofício, de onde eu estou emitindo, né, aqui a data, por exemplo, Porto Velho, e aí o dia, hoje 22 de agosto de 2018, aí o endereçamento, aí vem o vocativo. Qual foi o vocativo mesmo que nós falamos, que nós usamos para o reitor? O vocativo vai ser magnífico reitor, tá? No início, por quê? Porque esta é a forma que eu estou usando para chamá-lo. Aí eu vou compor o meu texto. Lá dentro do texto, aí eu não vou utilizar mais o vocativo, eu vou utilizar o pronome de tratamento. Qual é o mesmo pronome de tratamento que nós dissemos que usamos para o reitor? Vossa Magnificência. Então, se o objetivo for convidar, aí o texto começa lá. Convidamos Vossa Magnificência para a aula inaugural do curso de cooperativismo, aí eu continuo o meu texto. Agora, e se eu não estiver escrevendo o texto para o reitor? Se eu estiver escrevendo o texto para o presidente da República, qual é o vocativo que nós dissemos que nós temos que utilizar? O excelentíssimo seguido do senhor, né? Excelentíssimo senhor, mais o cargo que ele ocupa, que é presidente da República. Esse vocativo aqui vai ficar um pouco extenso, seguido de vírgula. Lá dentro do texto, eu vou chamá-lo de excelentíssimo? Não, lá dentro do texto, olha, informo, vamos supor que o objetivo deste ofício seja informar o presidente da República. Informo, aí o vocativo vai ser vossa, informo vossa excelência sobre tal e tal assunto. Só para vocês verem um pouquinho na prática a diferença entre o vocativo, que é o chamamento, e o pronome de tratamento, que é a forma utilizada para me referir à pessoa, né, professora? Sim, sim. O vocativo é sempre o chamamento, ele vem posicionado no documento oficial entre o assunto e o texto normalmente. O pronome de tratamento, ele aparece na seção do destinatário e também no corpo do texto. Basicamente isso. Muito bem, nós esperamos que na aula de hoje vocês tenham compreendido, né, por exemplo, a diferença entre o texto oficial e o texto comercial, a diferença entre o ofício, que é um documento externo, para o memorando, que é um documento interno, que vocês tenham compreendido que quem pode fazer um ofício é apenas a instituição pública, as empresas privadas devem fazer uma carta comercial, que vocês tenham aprendido que no ofício, no memorando, só há 2 fechos, que é o atenciosamente e o respeitosamente, enquanto que na carta comercial esse fecho é mais livre, atentamente, cordialmente, atenciosamente e respeitosamente, né? Que vocês também tenham compreendido como é que se faz um convite, que mesmo sendo mais livre, mas eu preciso de algumas informações que são indispensáveis.
Agora vocês vão ter um tempo para fazer as atividades, verificar se de fato compreenderam. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para saná-las. Até breve, pessoal. Já nós voltamos ajudando vocês com as respostas das questões. Espero que vocês estejam se sentindo cada vez mais prontos para o mercado de trabalho, cada vez mais preparados para redigir os documentos oficiais. Nós nos vemos logo após o intervalo. Olá, estamos de volta. E aí, conseguiram fazer as atividades? Será que vocês acertaram? Será que vocês estão com alguma dúvida? Lembrando que se ainda tiverem dúvida, dá tempo de enviá-las pelo chat. Então, vamos lá para a primeira questão, que diz assim: considerando que a coordenação do curso de cooperativismo do campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia, IFRO, deseja emitir comunicação oficial do diretor-geral do campus, com o intuito de solicitar uma gravação externa para aperfeiçoar os conteúdos da disciplina de português instrumental do curso EAD de cooperativismo. Assinale a alternativa que mostra o expediente a ser empregado em tal comunicação. O que é expediente? Gente, expediente é o tipo de documento, né? Então, olha só, vamos entender a questão. A coordenação do curso de cooperativismo do IFRO deseja emitir um documento ao diretor-geral do IFRO também, né? Então, que documento teria que ser emitido? Aí nós temos as opções A, memorando, B, ata, lembra que nós vimos a ata na aula passada? C, declaração, D, carta comercial e E, requerimento. Aí vamos analisar aqui as questões, mas vamos começar de baixo para cima. Será que seria um requerimento? Requerimento nós estudamos na aula passada e vimos que é o texto que uma pessoa particular porque, gente, o documento oficial, eu não posso escrever em meu nome particular. Eu, cidadã André, escrevo um ofício. Não, ou um memorando. Esses documentos oficiais só pode ser emitido se a pessoa tiver um cargo público, tá? Então, não seria o caso do requerimento, porque o requerimento pode ser feito por qualquer pessoa e o objetivo é requerer alguma coisa para si mesmo, né? Por exemplo, alguma coisa que eu julgo ter direito. Lembra que nós demos o exemplo? Eu preciso de uma declaração que eu estudo nessa escola. Eu vou lá, pessoa física, faço um requerimento fazendo essa solicitação. Não é o caso, aqui é comunicação oficial. A carta comercial que nós trabalhamos hoje, será que poderia ser a carta comercial? Né? Lembra que nós explicamos que a carta comercial é redigida por instituição privada, por empresas. Nós estamos falando de um coordenador do IFRO, que é uma instituição pública, emitindo um documento para o diretor do IFRO. Então, também não poderia ser uma carta comercial. Uma declaração? Também não, porque a declaração é aquele texto que nós emitimos para declarar alguma coisa sobre alguém. A ata, que nós também vimos na aula passada, não pode ser, porque qual é o objetivo da ata? É fazer um relatório das principais ideias discutidas em uma reunião, né? E aí eu vou dizer tudo o que ocorreu naquela reunião, ao final as pessoas vão assinar dizendo que estão cientes. Então, só sobra a alternativa A, memorando. No caso, deveria ser produzido o memorando. E por que o memorando e não o ofício? Né? Porque já que é um documento oficial, só poderia ser ou memorando ou ofício. Porque nós explicamos que o memorando é um documento interno. Ele não vai sair de dentro da instituição, vai circular apenas dentro dos setores. Então, como a proposta era, o coordenador
emitindo uma comunicação ao diretor do mesmo campus, esse documento ele vai circular apenas internamente. Por isso, ele deve ser um memorando, a opção pela escrita de um memorando. Ótimo. Vamos à questão 2. Conforme orientações para elaboração da redação oficial, estabelece-se o emprego de apenas 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o fecho correto utilizado para autoridades superiores, inclusive o presidente da República, e o fecho para autoridades de mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Então, prestem atenção. O que significa respectivamente nessa questão? Nessa questão quer dizer que, primeiro, nós precisamos, na ordem, procurar o das autoridades superiores e, em segundo momento, depois, nós precisamos procurar o fecho que representa autoridades de mesmo nível hierárquico ou inferior. Nesta ordem, ok? Então, vamos às alternativas. Alternativa A, cordialmente e atenciosamente. Atenciosamente está correto. Atenciosamente nós utilizamos para mesmo nível hierárquico ou inferior. Porém, não é permitido que nos documentos oficiais utilizemos o cordialmente. Ele está incorreto. O que já deixa incorreta também a minha alternativa B, que tem cordialmente e respeitosamente. Vocês se lembram que respeitosamente nós utilizamos para autoridades para nível hierárquico superior? Na alternativa C, ATT e respeitosamente. Essa quase engana, porque muita gente ainda comete o erro, o equívoco de usar ATT nos expedientes oficiais. E eu já disse para vocês que ATT é uma abreviação de Attention, não podemos usar inglês para redigir os documentos oficiais no Brasil. A letra D, respeitosamente e cordialmente. Só mudou a ordem, né, gente, da letra B para D. Também está incorreta, porque não podemos utilizar o cordialmente, que é um equívoco também que muitas pessoas fazem. Então, só sobrou para a gente a alternativa E, respeitosamente, para autoridades superiores e presidente da República, e atenciosamente para mesmo nível hierárquico ou inferior. Então, a alternativa correta, E. Gente, e isso é muito importante, tá? Como eu disse, para quando a gente vai redigir um texto oficial, do qual se encaixa o ofício e o memorando, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Existe um manual. Esse manual é o manual da Presidência da República, tá? Então, existem pessoas que fizeram este manual dizendo como é que se emite. E aí, hoje ainda, nós vemos muitos ofícios ou memorandos sendo redigidos em instituições públicas que às vezes a pessoa termina, como a professora Grace falou, com ATT, com cordialmente, sem contar aqueles que ainda cometem o excesso de lá no final dizer: sem mais, para o momento, elevo votos de estima e consideração. Gente, isso está errado, não pode ser utilizado. Eu não tenho que, se não tem mais nada para o momento, eu não preciso dizer que não tem, né? E esse documento oficial não é o momento, não é o local para eu levar votos de estima e consideração. Lembrem que eu estou falando em nome do cargo que eu ocupo. Então, os 2 únicos aceitos, segundo o manual, são respeitosamente e atenciosamente. Só lembrando que não é uma escolha assim, eu prefiro respeitosamente, eu acho mais bonito. Então, sempre eu vou utilizar respeitosamente. Não, você tem que pensar, para quem eu estou fazendo este ofício ou este memorando? Se eu estou fazendo para uma pessoa que ocupa cargo superior ao meu, aí sim respeitosamente. Se eu estou fazendo para uma pessoa que ocupa um cargo igual ou inferior ao meu, aí eu vou utilizar o atenciosamente. Agora vamos à questão 3. Considerando que a Direção-Geral do Campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia, IFRO, deseja emitir uma comunicação oficial à Direção-Geral da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, do Campus Porto Velho.
com vistas a solicitar parcerias para a realização de estágio supervisionado dos alunos do IFRO. Assinale o expediente, o tipo de documento a ser empregado em tal comunicação. Esse documento pode ser, vamos às alternativas, um ofício, um memorando, uma mensagem, uma exposição de motivos, Declaração. uma declaração, um requerimento ou um convite. Então, vamos de baixo para cima também analisando as alternativas. A alternativa E contém um convite. Como é um documento oficial, se trata de um documento oficial de solicitar uma parceria e é um documento externo, é um documento enviado do Instituto Federal de Rondônia para a Universidade Federal de Rondônia, então expediente externo, são duas instituições diferentes. Eu não posso enviar apenas um convite, tá, gente? É uma solicitação de parceria. Um requerimento, uma solicitação de emissão de algum documento que nós aprendemos? Não, não é. É uma declaração, uma emissão lá, por exemplo, de próprio punho, em que você declara a sua residência. Lembra que a gente estudou isso na última aula? Também não é. Nós precisamos de parcerias para estágio, para o curso de cooperativismo, por exemplo. É um memorando. Nós estudamos que o memorando é um documento interno, enviado, por exemplo, de mim para o meu coordenador de curso de cooperativismo, por exemplo. Então, memorando se trata de um expediente, de um documento oficial interno. Então, não posso enviar o memorando, sabendo que a Universidade Federal é uma outra instituição. Então, só nos sobra a opção ofício. Então, a alternativa correta é a letra A, ofício. Muito bem. Então, só para vocês entenderem melhor, porque às vezes a gente fala da estrutura do instituto, né? Mas aí na escola de vocês é uma outra estrutura. Então, vamos pensar o que geralmente tem numa escola. A escola aí de vocês deve ter várias salas, não só salas de aulas, mas salas onde fica a direção geral, sala onde fica o vice-diretor, onde fica o secretário escolar, onde fica a supervisão, a sala dos professores. E aí essas pessoas precisam se comunicar. Claro, nós estamos falando da comunicação oficial. Além do que eles já comunicam de forma oral, né? Toda vez que eles forem fazer um pedido, uma reclamação, uma solicitação, deveria ser feito de forma escrita e não apenas de forma verbalizada. Então, vamos dizer que o supervisor da escola de vocês, ele gostaria que houvesse um curso, né, de formação de professores, por exemplo, sobre o tema leitura. Ele sentiu a necessidade que os professores precisam fazer uma formação sobre leitura. E aí ele tem que se comunicar com o diretor, que é o responsável máximo da instituição, que poderia ser quem vai atendê-lo. Então, veja bem, ele vai emitir um documento que não vai sair da escola, vai circular apenas internamente na escola. Então, neste caso, qual deveria ser o documento feito por ele? O memorando, já que é um documento interno. E aí vamos pensar também na questão do fecho. É o supervisor emitindo um documento, um memorando, que nós vimos já que vai ser o memorando neste caso, já que é interno, emitindo o memorando para o diretor. O supervisor ocupa um cargo inferior ao do diretor, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que terminar com respeitosamente. Por quê? Porque ele é subordinado ao diretor. Agora, o diretor recebe este memorando, né, com a solicitação de um curso de formação continuada para os seus professores. E aí o diretor pensa assim, bom, eu não tenho como fazer isso, mas eu posso solicitar, por exemplo, para a secretaria, né? Eu posso fazer um documento pedindo para que a secretaria veja a possibilidade de um curso de formação continuada sobre leitura. Agora, veja, é o diretor, né, se comunicando com a secretaria. Este documento vai precisar sair da instituição, não vai apenas circular internamente. Então, agora, neste caso, o diretor teria que fazer um ofício, que é um documento externo. Na hora que o diretor for assinar o fecho, ele vai, como ele está, o diretor enviando para o secretário de educação,
ele vai utilizar o fecho respeitosamente, porque o diretor é subordinado ao secretário de Educação. Analise o documento a seguir. Então, nós temos ali Mega Hortifruti. É o timbre da empresa. Campo Grande, 20 de janeiro de 2015. A distribuidora de produtos alimentícios Pomar. Senhor Sandoval Umbu, gerência financeira. Prezado gerente, a sua nota fiscal número 56.987, de 24 de janeiro de 2015, contém uma divergência de valor em relação à nossa negociação. A nossa compra foi de 5.789, enquanto a nota fiscal recebida pela nossa empresa gerou 5.978,85. Acreditamos que esse erro de digitação possa trazer transtornos à nossa contabilidade. Assim, solicitamos a emissão de uma segunda via a fim de regularizarmos esse processo contábil. Atenciosamente, Jeremias Batata, gerente de compras. O documento acima é um ofício, um memorando, uma carta comercial, um relatório ou uma declaração, professora Andréia? Bom, né? Vamos lembrar, né? Quando a gente vê aqui, Mega Hortifruti é uma empresa de frutas. Então, essa empresa, né? A gente imagina que ela não seja uma empresa pública, ela é uma instituição privada, uma empresa privada. E até pela estrutura que vocês percebam, né, que não tem tantas exigências aqui. Então, não é uma instituição pública que está fazendo. Se não é uma instituição pública, a gente já vai eliminar o ofício e o memorando, que são documentos oficiais feitos por instituições públicas. Vai me sobrar a carta comercial, o relatório e a declaração. Ele está declarando alguma coisa? Né? Não, lembra que a declaração é quando eu declaro se eu tenho bens, ou então eu posso declarar que eu trabalho em algum lugar, declarar que eu estudo em algum lugar. É feito por pessoa física mesmo, né? Qualquer um, independente se trabalha ou não, pode emitir uma declaração. O relatório, vimos que também não. Por quê? Porque o relatório é quando eu faço uma visita, o relatório é quando eu faço um experimento no laboratório, ou então o relatório de uma aula. Não é este o caso. Então, vai me sobrar o quê? Uma carta comercial, tá? Uma empresa está redigindo, né, um documento para se comunicar com alguém. Então, ele teve que fazer uma carta comercial. Alternativa C. Muito bem. Agora vamos à nossa última questão. Identifique o documento da imagem e assinale a alternativa correta. Então, nós temos Instituto Federal de Rondônia, Departamento de Ensino, MEN. Já tem uma dica ali, né, do que é um MEN 118/DE, Porto Velho, 12 de abril de 2018. Ao senhor chefe do Departamento de Administração. Assunto: instalação de impressoras. Vocativo: senhor diretor administrativo. Solicito que seja verificada a possibilidade da instalação de 2 novas impressoras na sala dos professores. O pedido justifica-se tendo em vista que a única impressora disponível encontra-se com problemas e ainda houve aumento no número de servidores deste setor, o que tem acarretado acúmulo de serviços por falta de equipamento. Atenciosamente, diretor de ensino. O cargo e o nome da pessoa vem escrito. Então, que documento é esse, gente? É um ofício, um memorando, uma carta comercial, um relatório ou um requerimento? Vamos analisar as alternativas. Um requerimento, uma solicitação de impressão de outro documento? Não, é uma comunicação. E a gente já percebe que é uma comunicação de um setor para o outro dentro do IFRO. Então, já temos a dica de que é uma comunicação interna e de que começa com MEN. Enfim, nós temos a opção relatório. Ele está relatando alguma atividade, algum procedimento?
Também não. É uma carta comercial emitida por uma instituição privada? Não, o IFRO, Instituto Federal, é uma instituição pública. Temos agora memorando e ofício. Ofício é um documento externo e nós estamos procurando por um documento interno, então a alternativa correta é a letra B, memorando. Muito bem. Então, é isso. Nós esperamos que vocês tenham compreendido os gêneros oficiais, ofício, memorando, e os textos comerciais também, no caso aqui a carta comercial. Que esse conteúdo seja muito proveitoso e no momento que vocês precisarem utilizá-lo no mercado de trabalho, que vocês estejam aptos. Nós agradecemos a todos, mandamos abraço aí para os alunos de São Francisco, do Guaporé, São Miguel, Rolim de Moura, enfim, todos os municípios, as escolas que estão nos assistindo por essa teleaula. Só lembrando que na próxima aula já teremos uma revisão e prova. Então é bom que vocês já comecem a estudar. Podem pedir para que o professor mande as dúvidas durante a semana, que na nossa próxima aula nós tentaremos saná-las. Até a próxima semana, gente. Na próxima semana nós nos veremos na nossa última aula. Espero que vocês estejam aproveitando muito esse curso. Nós estamos muito felizes em participar desse projeto e estar com vocês durante todo esse percurso. Até breve. Tchau. Educação à distância, mudando realidades.